Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos praticamente nas últimas oficinas de redação, não é mesmo? Eu estou aqui para tratar de um assunto bem sério, o suicídio. Essa realidade que vem acontecendo e que é alarmante. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. Então, agora, neste exato momento, se o nosso vídeo aqui tiver 40 segundos, nesse período que eu fiquei aqui conversando com vocês, uma pessoa se matou. E se durar mais de 40 segundos, se durar praticamente 2 minutinhos aí, vocês vão ver que 2 pessoas fizeram isso e uma terceira pessoa está pensando em fazer isso. É um assunto pesado, muito triste, mas é um assunto sério que a gente precisa tratar. Para complementar essa nossa aula, eu trouxe aqui um vídeo de um psicanalista, um pesquisador da USP, exatamente sobre este assunto. Então ele vai apresentar para nós 7 fatores que levam a pessoa a cometer isso e que a principal coisa que nós temos que fazer é ouvir. Não precisa ser um psicanalista, não precisa ser pai ou mãe, mas você, como conhecido, você percebeu que aquela pessoa tá com um comportamento e ela tá falando que não vale a pena viver ou que ela tem vontade de sumir, é exatamente esse o pensamento dela, tirar a vida. E a gente tem que fazer alguma coisa, pelo menos encaminhar, ou ouvir essa pessoa, por que ela quer fazer isso, certo? Então eu vou apresentar para vocês uma coletânea com bastante dado, para vocês pensarem aí numa dissertação e numa proposta de intervenção, porque este é um problema de saúde pública. Eu sei que você não pensa nisso, eu não penso nisso, mas a gente precisa tratar também desses assuntos que são difíceis de lidar, para a gente pensar em como ajudar, ok? Vamos à aula então, gente? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um artigo de opinião em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Suicídio de jovens, uma realidade preocupante. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. No texto 1, nós temos aqui um gráfico que apresenta o número de óbitos que cresceu nos últimos 4 anos. Então nós temos em 2015 150, 2016 178, 2017 194 e 2018 216. Os dados que eu consegui foram estes e o último dado que eu tenho é de 2018, que eu consegui por meio desse jornal O Globo, que foi veiculado em 2019, finalzinho do ano passado. Neste texto, aborde os seguintes recortes temáticos. Segundo o artigo 196 da Constituição, a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas públicas. Tal responsabilidade permite ao Estado intervir no comportamento individual e coletivo, com ações preventivas que podem gerar desafios que lançam ao Estado na promoção da saúde pública, situações no sentido de gerar tensões e ou soluções por meio dessas ações preventivas. Então, com base nesse artigo da Constituição, você vai verificar quais são os desafios que são gerados pelo fato de um Estado poder intervir. Se o pai ou a mãe não estão fazendo nada, se naquela escola não estão fazendo nada e aquela criança está sofrendo, acontecendo isso e houver a denúncia, ou seja, o governo estatal ele pode intervir neste comportamento. E isso, obviamente, gera desafios e também acaba gerando situações que podem solucionar ou pode gerar mais tensão e agravar, certo? Então, pense em alguma situação, com base no que nós vamos ler aqui, com base no vídeo que eu vou passar para vocês, seja na primeira ou seja na segunda opção, desafios ou situações, para desenvolver a sua redação, para trabalhar com os seus argumentos. E depois pense numa
proposta de mudança, certo? Texto 2. 800 mil é o número aproximado de suicídio registrado ao redor do mundo atualmente. 78% dos casos ocorrem em países de baixa renda. 222 mil em 2015 foram jovens de 15 a 29 anos. 15,6 por 100 mil habitantes é a taxa de suicídio entre jovens na Nova Zelândia, a mais alta nos países desenvolvidos. Texto 3. Suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, diz a Organização Mundial da Saúde. Suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, diz a Organização Mundial da Saúde. É a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo, atrás apenas de acidentes de trânsito. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida, sendo que 79% dos casos se concentram em países de baixa e média renda. Esses e outros dados fazem parte de um novo relatório da OMS, divulgado nesta quarta-feira, 9, véspera do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que é 10 de setembro. Professor de Fisiologia do Comportamento da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Ricardo Monesi, diz que o suicídio entre jovens é um problema de saúde pública em todo o mundo e que não é causado apenas por um motivo. Além das mudanças e dos conflitos que costumam ocorrer nessa fase da vida, os jovens enfrentam cobranças, vivem o isolamento causado pelo uso excessivo de tecnologias. Segundo Monesi, a situação faz com que pessoas dessa faixa etária convivam com duas maiores doenças incapacitantes do mundo: a doença do passado, que é a depressão, a doença do futuro, que é a ansiedade. As situações que faziam com que os jovens se sentissem deslocados na sociedade, como o bullying, também passaram a tomar proporções maiores. O bullying, ele era presencial. Hoje em dia tem o cyberbullying, que tem capilarização muito rápida. Tem uma sociedade virtual que posta, julga e condena. Texto 3. Suicídio é preciso falar. A cada 40 segundos, uma pessoa morre por suicídio no mundo. E, para cada suicídio, há muitas outras tentativas. Conversar sobre o assunto é uma das melhores formas de prevenção. Texto 4. O suicídio na juventude intriga médicos, pais e professores, também pelo paradoxo que representa. O sofrimento num período da vida associado a descobertas, alegrias, amizades, não há tristezas e morte. Segundo especialistas ouvidos pela BBC Brasil, o problema é normalmente associado a fatores como depressão, abuso de drogas, álcool, além das chamadas questões interpessoais, violência sexual, abuso, violência doméstica e bullying. Deise Miranda, coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, destaca entre os jovens que cometem suicídio, o grupo tem entre 15 a 24 anos. É um período que inclui adolescência, problemas amorosos, entrada na faculdade, pressão social pelo sucesso. Depois dos 25 anos, já é um jovem adulto, as preocupações mudam e já não são mais relacionadas a emprego. Então, gente, aqui nesses 4 textos, é importante que vocês pensem numa possibilidade. Comecem apresentando o assunto, dizendo que o suicídio é um problema atual e que vem se agravando. Começa citando já os dados anteriores que nós vimos lá, aquele gráfico, né, de 2015 a 2018. Depois, coloque os problemas, ou seja, quais são os problemas, como nós vimos aqui no texto 2, que apresenta exatamente as duas causas do suicídio. Por que ele acontece? Argumente, cite, faça um argumento de autoridade e depois já coloque uma proposta de solução. Nesses argumentos que você vai citar, comece comentando a questão da saúde pública, da intervenção do Estado, se isso pode ser solucionado, se não pode. Uma intervenção do Estado, por exemplo, eu tratar do suicídio nas escolas públicas, as escolas estaduais, então aí está havendo uma intervenção do Estado. Eu
inserir isso como uma matéria, colocar na grade curricular, não exatamente o tema suicídio, mas algum tema que seja tratado como nós temos na nossa escola, matérias que são discutidas com a tutoria, nós temos a psicóloga, encontros de vida, então tudo isso promove o falar sobre assunto, falar sobre o que está afligindo. Para nós são problemas pequenos, para nós talvez não sejam nada, mas para as pessoas que estão ali envolvidas são problemas grandes. Então, como que vocês poderiam lidar com tudo isso? Como que pode ser tratado? Então, a intervenção do Estado seria mais ou menos nessa questão. Isso ser discutido na escola, isso fazer parte da grade curricular do ensino, isso poder ser aberto para que as pessoas possam falar, expor as suas ideias, as suas angústias, as suas vontades. Certo, gente? Essa foi a aula de hoje. Olá, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico psiquiatra e pesquisador. Nesse vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema importantíssimo em psiquiatria, mas não só em psiquiatria, é um tema importante para toda a sociedade. Esse tema é o suicídio. Apesar da importância e da seriedade do tema, ele é muito pouco abordado. Quando que o tema aparece na mídia? Normalmente, quando alguma celebridade tristemente comete suicídio, o tema é abordado de maneira superficial, algumas vezes sensacionalista, por alguns dias e depois o assunto morre. Nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre alguns fatos importantes a respeito do suicídio e de como preveni-lo. Primeiro fato associado ao suicídio: 90% das pessoas que cometem suicídio foram ou poderiam ter sido diagnosticadas com algum transtorno psiquiátrico. Depressão é o transtorno psiquiátrico mais comumente associado ao suicídio, mas também são importantes o transtorno bipolar, a esquizofrenia e o abuso e dependência de álcool e outras substâncias. O suicídio é um fenômeno muito complexo. Tem aspectos filosóficos, sociológicos e até mesmo teológicos. Porém, nós não podemos perder o foco de que suicídio é, acima de tudo, uma questão médica. Segundo fato a respeito de suicídio: algumas características ou sintomas das doenças podem conferir ao paciente um risco maior de suicídio. Entre as características do transtorno, a mais óbvia é a gravidade. Pacientes mais graves têm maior risco de suicídio. Entre os sintomas, alguns merecem destaque: a ansiedade, a instabilidade das emoções, a impulsividade e, sobretudo, a desesperança. Em qualquer circunstância, o paciente desesperançado tem o maior risco de suicídio. Terceiro fato a respeito de suicídio: suicídio é uma questão de saúde pública. Todo ano no Brasil, 5,7 pessoas a cada 100 mil habitantes cometem suicídio. Esse número pode parecer pequeno, mas é mais do que se morre, por exemplo, por AIDS no Brasil no mesmo período. Algumas pessoas podem encarar o suicídio como uma questão pessoal, mas não. A sociedade inteira sofre com o suicídio, com as tentativas de suicídio e com as suas consequências. Quarto fato a respeito de suicídio: suicídio é um problema muito, mas muito subestimado. Não só na mídia, na sociedade, inclusive no meio médico, é um problema muito subestimado. Eu vou exemplificar isso para vocês através de um inquérito populacional realizado na cidade de Campinas, que foi muito bem feito. Dá uma olhada nessa figura. Ela mostra literalmente que o que aparece de forma evidente sobre o suicídio não passa da ponta do iceberg. Para cada pessoa que busca o pronto-socorro em decorrência de uma tentativa de suicídio, outras 3 tentaram o suicídio e não buscaram ajuda nenhuma. E na base da pirâmide, para cada pessoa que tentou o suicídio, outras 17 estão pensando em suicídio, estão, portanto, em risco e passam totalmente desapercebidas. O link para esse estudo eu vou colocar na descrição do vídeo. Quinto fato sobre o suicídio: alguns grupos têm um risco aumentado de cometer suicídio. Entre os sexos, por exemplo, mulheres tentam mais suicídio, homens cometem mais suicídio de fato. Entre os homens, o risco maior está entre os jovens. Porém, nós não podemos descuidar dos idosos. Por quê? Porque quando um idoso tenta suicídio, normalmente a letalidade do método é maior do que nos jovens. Entre os transtornos psiquiátricos, eu já citei os mais importantes, eu vou destacar só uma coisa.
Os transtornos psiquiátricos, quando associados, podem conferir um risco maior de suicídio. Por exemplo, um tipo de transtorno que acontece de estar muito associado a outros transtornos é a dependência de álcool e drogas, por exemplo. E a dependência de álcool e drogas, quando associada à depressão, quando associada ao transtorno bipolar, por exemplo, aumenta o risco de suicídio. Entre os transtornos clínicos, as doenças crônicas, principalmente aquelas doenças crônicas que causam dor, quando associadas a um transtorno psiquiátrico, sobretudo a depressão, aumentam muito o risco de suicídio. Então, pessoas que fazem parte desse grupo que eu citei, elas têm um risco maior e merecem maior atenção. O sexto fato sobre suicídio é uma regra de ouro que funciona independente dos problemas que a pessoa tenha. Vínculos são fatores protetores contra suicídio. Sobre quais vínculos eu estou falando? Quaisquer. Por exemplo, uma pessoa tem uma boa estrutura familiar. Vínculos familiares protegem a pessoa contra suicídio. A pessoa é pai ou mãe. O apego que ele tem com o filho, esse vínculo protege a pessoa contra suicídio. A pessoa, por exemplo, ela tem emprego, tem trabalho. Esse vínculo com o trabalho protege contra suicídio. A pessoa tem uma boa rede social de apoio. Esses vínculos sociais protegem a pessoa contra suicídio. Da mesma forma, vale o contrário. A ausência de vínculos ou vínculos muito frágeis são fatores de risco para suicídio. Por exemplo, a pessoa é solteira, solitária, a pessoa não tem trabalho, pessoa desempregada, pessoa com poucos vínculos sociais. Isso associado a outros problemas que eu já comentei aqui, pode ser um fator de risco a mais para suicídio. E o sétimo fato sobre suicídio, e o mais importante, é que suicídio tem prevenção. Isso dá sentido a toda a conversa que nós tivemos até agora. Uma vez identificada a pessoa em risco de suicídio, nós podemos abordá-la, minimizar os riscos e protegê-la contra o suicídio. E não é preciso ser médico psiquiatra ou psicólogo para fazer essa primeira abordagem na pessoa. O procedimento mais importante também é o mais simples, que é simplesmente ouvir a pessoa. Muito mais do que receber conselhos ou regras, o que a pessoa precisa é ser ouvida. Deixe a pessoa falar sobre o sofrimento. Se assim for o desejo dela, claro. Muitas vezes queremos distrair a pessoa para fazer a pessoa esquecer o sofrimento. Não. Se a pessoa tem esse desejo, deixe ela falar sobre o sofrimento e mostre empatia pelo sofrimento que ela tem. Se a conversa se direcionar para esse lado, pergunte diretamente sobre suicídio. Se a pessoa fala que a vida não vale a pena, que seria melhor estar morta, viver ou morrer tanto faz, pergunte se a pessoa está pensando em fazer mal a si mesma. Perguntar sobre suicídio, ao que tudo indica, previne suicídio. E por fim, identificado o risco iminente de suicídio, é preciso intervir. Mesmo que a pessoa não queira, avise familiares, avise o psicólogo, avise o médico. Nesse momento, o mais importante é preservar a integridade física, a vida da pessoa, muito mais do que a confidencialidade dela. Se você se interessou pelo tema, quer conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, estou deixando aqui na descrição do vídeo links para manuais educativos ótimos, próprios para não profissionais no tema. Vou deixar também um link para uma matéria sobre suicídio do meu blog e para quem quiser estudar mais, recomendo o livro Aprendendo a Viver com Transtorno Bipolar, produzido pelo Programa de Transtornos de Humor da USP. Nele tem um capítulo sobre prevenção de suicídio de minha autoria. Muito obrigado por ter visto esse vídeo. Visite a nossa página no Facebook, Psiquiatria Online, e assine o nosso canal, Psiquiatria Online. Muito obrigado e até um próximo vídeo. É isso, pessoal.
Eu espero que vocês tenham feito a atividade ou que vocês tenham entendido direitinho o que é para ser feito. Se tiverem dúvida, encaminha para mim, comenta, envia no meu e-mail e vamos tentar fazer essa redação. Essa redação, na verdade, ela é mais em forma de um artigo, é um texto em que você vai tratar desse assunto como um problema de saúde pública e como que isso deveria ser resolvido. Não por nós só, pessoalmente, mas por toda a sociedade. Assim como acontecem os problemas que a gente tem, as doenças epidemiológicas que acontecem e como que isso é tratado, como que a saúde pública acaba lidando com esse assunto de orientação, é claro. Então é isso que nós vamos fazer nessa redação. Até mais, gente. Tchau.